E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver que um robô humanoide foi filmado limpando e organizando uma sala inteira sozinho, pegando objetos, tomando decisões e até manipulando ferramentas como se fosse um de nós, um ser humano. Também veremos uma nova tecnologia que está dando aos robôs memórias do nosso mundo, permitindo que eles se lembrem de objetos, de pessoas e até de eventos que aconteceram no passado. Na Alemanha, um gigantesco ginásio de robôs está sendo construído para treinar centenas desses robôs humanoides. E enquanto isso, no MIT, pesquisadores estão desenvolvendo um novo material baseado em nanotecnologia. Também veremos um estudo que é bem impressionante, um dos mais impressionantes na minha opinião, em que os cientistas estão usando apenas sinais do cérebro para conseguir reconstruir e mostrar em vídeo o que os ratos estão assistindo. Meus amigos, bora entender tudo isso aí. Olá, impressionado e impressionada. Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Você que é mais atento já percebeu que tem novidade aqui no cenário, né? Não, tá um pouco diferente. Sabe o que mais tem de novidade? Bem, vamos aqui pro meu PC que eu vou te mostrar, vem cá. A Áurea, a nossa inteligência artificial, agora te possibilita personalizar a sua própria IA. Você pode, por exemplo, como nesse caso aqui, compartilhar os seus objetivos com a IA. Você pode compartilhar também interesses para que esses agentes possam memorizá-los. O objetivo é fazer com que a sua inteligência artificial, o seu agente que você criou, possa te ajudar nos seus principais interesses, seja inteligência artificial mesmo, seja automação, IoT, marketing, ou seja, qualquer coisa que você quer fazer. O tipo de suporte que você deseja da inteligência artificial, você pode adicionar também a preferência de linguagem, como a IA vai falar com você, se é de forma formal, técnica, natural ou se é persuasiva. E se você usa a inteligência artificial para trabalho, pode usar os seus dados profissionais para personalizar ela do jeito que você quiser. Esses dados servirão de base para memorização e raciocínio do agente. Você pode, por exemplo, adicionar cargo, função, departamento, o setor que você está ali, o nível de experiência da sua empresa, as metas de curto e longo prazo, o ramo, o porte da empresa, se ela é micro, se é pequena, se é média, se é grande, ou seja, tem muita coisa para fazer. Eu só estou dando alguns exemplos. Você tem total liberdade para personalizar a sua própria inteligência artificial do jeito que você sempre quis. E se você criar o seu próprio Jarvis, já sabe, né? Me avisa que eu quero uma cópia também, hein? Use a descrição ou comentário fixado que você vai testar a inteligência artificial Áurea por 7 dias grátis antes de decidir se você quer ou não assinar. Mas eu garanto que você vai gostar do que você vai ver e vai querer assinar, tá bom? Valeu? Tchau, tchau. Me ajuda que eu te ajudo, hein? É fato que, por aqui, nós já vimos que diversas empresas estão adotando os robôs humanoides nas suas fábricas. Mas uma coisa é fazer esses robôs trabalharem nesses ambientes organizados com tarefas repetitivas, onde tudo é planejado de forma antecipada. Outra coisa é fazer esses robôs trabalharem em nossas casas, salas bagunçadas, objetos espalhados, itens fora do lugar e decisões que precisam ser tomadas em tempo real. Agora, uma nova demonstração da empresa norte-americana Figure AI mostrou um avanço bem interessante nesse desafio. Eles divulgaram um vídeo do seu robô humanoide Figure 03 arrumando uma sala de estar completamente bagunçada, sem intervenção nenhuma de um ser humano. Durante a demonstração, o robô recolhe objetos espalhados pela sala, ele organiza os itens, manipula ferramentas e até limpa superfícies. Em um momento, o robô humanoide borrifa água sobre uma mesa e depois utiliza uma toalha para limpar. Para liberar as mãos, ele guarda temporariamente essa toalha debaixo do braço, algo que é muito semelhante ao nosso comportamento. Em um outro momento, o robô pega uma lixeira com uma de suas duas mãos e começa a recolher os blocos e objetos espalhados pelo sofá e pela mesa. Ele também reposiciona as almofadas do sofá e manipula um controle remoto para pressionar o botão correto. Tudo isso exige algo extremamente complexo para as máquinas: coordenação total do corpo. O robô precisa caminhar por espaços apertados, ajustar o posicionamento dos pés, manipular objetos com as duas mãos e tomar decisões sobre o que fazer primeiro. Diferente de tarefas industriais, onde tudo é previsível, uma sala de estar é um ambiente altamente desestruturado. Cada objeto pode estar em um lugar diferente todos os dias. Cada situação exige uma decisão. Segundo a empresa, esse avanço foi possível graças ao sistema Helix 02, um modelo de inteligência artificial da empresa que coordena diferentes camadas de controle. O chamado Sistema 2 é responsável pelo raciocínio de alto nível, entender o ambiente, interpretar comandos e planejar ações. O Sistema 1 traduz essas decisões em movimentos corporais precisos, e o Sistema 0 controla o equilíbrio e os ajustes físicos que o robô faz em velocidade bem acelerada, segundo a empresa. Juntos, esses sistemas permitem que o robô possa interpretar
o ambiente e executar tarefas complexas usando todo o seu corpo. Segundo o CEO da Figure AI, Brett Lecoq, robôs humanoides, sim, essas máquinas podem começar a trabalhar de forma realmente autônoma já nos próximos anos. E se, ou melhor, quando isso acontecer, arrumar a sala da casa pode ser apenas uma das primeiras tarefas que esses robôs estão aprendendo a fazer. E isso nos leva a essa próxima matéria aqui, dá um foco nela. Pesquisadores agora usaram o OpenClaw para dar aos robôs algo que é extremamente importante para qualquer forma de inteligência: memória espacial e temporal. Na prática, isso significa que o robô começa agora a construir um modelo do mundo ao seu redor. Em vez de apenas registrar imagens ou sensores isolados, o sistema combina os dados de LiDAR, câmera RGB, câmeras estéreo e os sensores de movimento. Com isso, o robô cria um mapa tridimensional detalhado do seu ambiente. Mas o diferencial está em algo ainda mais interessante. Esse mapa não registra apenas onde estão as coisas, ele também registra quando os eventos aconteceram. Os pesquisadores chamam essa capacidade de memória espacial do agente, ou seja, o robô passa agora a entender as relações entre os objetos, lugares e os momentos do tempo, e isso permite que ele responda a perguntas como, por exemplo: onde eu vi determinado objeto? Quem entrou nesta sala ontem? Quando algo foi movido pela última vez? Para construir essa memória complexa, o sistema utiliza uma tecnologia chamada Spatial RAG, que organiza o ambiente em pequenos blocos tridimensionais conhecidos como voxels. Cada um desses blocos contém informações sobre geometria, objetos, tempo e contexto semântico. O resultado é algo parecido com um banco de dados tridimensional do mundo físico. E talvez a parte mais surpreendente é que tudo isso foi disponibilizado de forma gratuita em código aberto no GitHub. Isso significa que o sistema pode ser adaptado para diferentes plataformas, desde robôs humanoides como o Unitree G1 até drones ou robôs quadrúpedes. Em teoria, qualquer máquina equipada com sensores visuais ou LiDAR poderia utilizar esse sistema para desenvolver percepção espacial avançada. Muitos pesquisadores acreditam que essa abordagem aí representa um passo bem importante para a chamada inteligência incorporada, porque para os robôs realmente conviverem com nós, seres humanos, no nosso cotidiano, não basta apenas enxergar o nosso mundo, eles precisam entender o que está acontecendo. E principalmente se lembrar disso depois, é algo muito importante para esses robôs. Mas eles também precisam controlar o próprio corpo com precisão extrema. E é exatamente isso que nós vamos ver agora nesse novo sistema. Foca nele. É um fato que, na maioria das cenas que nós vimos ultimamente aqui no canal, onde nós vemos os robôs fazendo movimentos espetaculares, saltos mortais, acrobacias ou até artes marciais, havia um pequeno detalhe escondido por trás das câmeras. Muitas vezes, aquilo era apenas um movimento programado especialmente para aquela demonstração. Ou seja, o robô não tinha realmente aprendido aquela habilidade. Apesar de bem impressionante, não dá para negar isso, não é? O que eles fazem é apenas entre aspas, reproduzir uma sequência previamente treinada. Mas agora, pesquisadores chineses podem ter dado um passo bem importante para mudar tudo isso. O Instituto de Inteligência Artificial Geral de Pequim, em parceria com a Unitree Robotics, apresentou um novo sistema chamado de Onyx Extreme. A proposta é permitir que uma única inteligência artificial controle uma grande biblioteca de movimentos complexos sem perder desempenho. Na robótica humanoide, existe um problema clássico chamado de barreira de generalidade. Quando os pesquisadores tentam ensinar muitos movimentos diferentes para um robô, saltos, giros, acrobacias, o sistema acaba criando movimentos mais seguros e genéricos que frequentemente falham em situações realmente dinâmicas. O Onyx Extreme tenta resolver isso com um método de duas etapas. Primeiro, os pesquisadores treinaram o robô em simulação usando o modelo de alta capacidade que aprende observando vários especialistas em movimento. Em vez de criar uma habilidade de cada vez, o sistema aprende a imitar uma grande variedade de comportamentos ao mesmo tempo. Depois vem a segunda etapa, um refinamento usando aprendizado por reforço, que ajusta os movimentos levando em conta as limitações físicas reais do robô, como o torque dos motores, velocidade dos atuadores e o consumo de energia. O objetivo é garantir que aquilo que funciona no simulador também funcione no mundo real. E os resultados chamaram bastante atenção. Em mais de 150 testes realizados em robôs Unitree G1, o sistema conseguiu executar diferentes categorias de movimentos com altas taxas de sucesso. Saltos e giros alcançaram mais de 96% de sucesso. Movimentos de artes marciais ficaram acima dos 93%. Até habilidades complexas como o breakdance robótico foram executados com taxas próximas a 86%. Se sistemas como o Onyx Extreme continuarem evoluindo, os robôs ali no futuro poderão aprender centenas ou até milhares de habilidades físicas diferentes. Bem, até aqui nós vimos que os robôs realmente estão aprendendo, não é não? Agora nós vamos ver onde e como alguns deles aprendem tudo isso aí.
A Alemanha está construindo um ginásio gigante para robôs humanoides. O projeto se chama TUM Robogym e está sendo desenvolvido por meio de uma parceria entre a Universidade Técnica de Munique e a empresa Neurorobotics. O centro já está sendo construído próximo ao aeroporto de Munique e terá cerca de 2.300 metros quadrados de área. A instalação funcionará como um grande campo de treinamento, onde centenas de robôs humanoides poderão aprender tarefas repetidamente, enquanto são orientados por instrutores humanos. O investimento total do projeto chega a quase 20 milhões de dólares. Segundo os pesquisadores envolvidos, o objetivo é criar um ambiente onde os robôs possam adquirir as habilidades gerais que depois poderão ser aplicadas em diferentes situações do nosso mundo. E entre essas tarefas estão atividades aparentemente simples para nós seres humanos, mas que são extremamente complexas para essas máquinas, como por exemplo, dobrar caixas, manipular ferramentas ou montar componentes industriais. O CEO da Neurorobotics, David Reijer, acredita que o verdadeiro diferencial da próxima geração de robôs não estará apenas na mecânica, mas sim nos dados de treinamento. Segundo ele, quem possuir os melhores dados físicos de interação com o mundo real ditará o ritmo da revolução robótica. Por isso, o centro deve abrigar centenas de robôs treinando continuamente, criando assim um enorme banco de dados de movimentos físicos. Além da pesquisa, o local também será usado para treinar engenheiros humanos e estudantes de novas tecnologias da robótica, além também de inteligência artificial. E em meio a essa crescente competição entre Estados Unidos, China e Europa, os pesquisadores alemães deixam claro que o projeto tem sim um objetivo bem estratégico: garantir que a Europa também tenha um papel relevante na próxima grande revolução industrial, a chamada Era dos Robôs Inteligentes, trabalhando ao lado de nós seres humanos. Enquanto alguns cientistas estão ensinando os robôs a trabalharem no nosso mundo, no mundo real, outros já estão tentando resolver um desafio que é completamente diferente, mas igualmente impressionante: como proteger alguns seres humanos enquanto eles finalmente deixarão a Terra. Bem, eu não faria isso, eu enviaria robôs manipulados por nós seres humanos aqui da Terra, mas vamos focar na matéria, vamos lá. Fora da proteção do campo magnético da Terra, os astronautas humanos ficam expostos a níveis de radiação que podem causar danos graves ao DNA, aumentar drasticamente o risco de câncer e comprometer missões de longa duração. E, segundo muitos pesquisadores, os materiais usados atualmente nas espaçonaves simplesmente não são suficientes para proteger os astronautas durante uma viagem até Marte, por exemplo. Mas uma pesquisadora do MIT pode ter encontrado um caminho promissor para resolver esse problema. A doutora Parag Patel, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, está trabalhando com um material que é extremamente avançado, baseado em nanotubos de nitreto de boro, conhecidos como BNNTs. Essas estruturas são minúsculos cilindros ocos formados por átomos organizados em escala nanométrica. E apesar de invisíveis a olho nu, eles possuem propriedades bem impressionantes. Os nanotubos de nitreto de boro são extremamente resistentes, leves e altamente eficientes na absorção de radiação. O problema é que, até pouco tempo atrás, era muito difícil incorporá-los em grandes quantidades nos materiais usados na indústria aeroespacial. Mas Patel diz ter desenvolvido um método que permite atingir até 50% de concentração em peso dentro do material. Isso cria uma espécie de escudo leve e extremamente resistente contra a radiação ionizante. Se essas tecnologias continuarem evoluindo da forma que estão dizendo, materiais como esses aí podem se tornar parte fundamental das futuras espaçonaves. Mas entender o espaço é apenas um dos mistérios que a ciência tem tentado entender. E existe um outro que também é bem complexo, né? O nosso cérebro. E agora, os pesquisadores deram um passo bem impressionante para decodificá-lo. Isso é perigoso, hein? Imagine se fosse possível descobrir exatamente o que alguém está vendo, apenas analisando o cérebro dessa pessoa, sem câmera, sem gravação, apenas os sinais elétricos do cérebro dela. Pode parecer algo distante, algo ligado apenas à ficção científica, aos filmes e às séries por aí, mas pesquisadores da University College London, no Reino Unido, deram um passo aí nessa direção. Em um novo estudo publicado, os cientistas conseguiram reconstruir os vídeos de até 10 segundos que foram assistidos por ratos, e eles fizeram isso usando apenas a atividade neural registrada no cérebro dos animais. Se você me acompanha aqui no Realidade Impressionante, já sabe que pesquisas anteriores já haviam tentado algo semelhante, só que em seres humanos, usando máquinas de ressonância magnética funcional, conhecidas como fMRI. Mas essa nova abordagem aqui foi muito mais precisa. Em vez de observar grandes áreas do cérebro, os pesquisadores registraram a atividade de neurônios individuais no córtex visual.
Ou seja, eles acompanharam diretamente quais células estavam sendo ativadas enquanto os ratos assistiam aos vídeos. Para isso, os cientistas monitoraram pequenas variações de níveis de cálcio dentro das células, um indicador claro de atividade neural. Com esses dados, a equipe criou um modelo computacional chamado de modelo de codificação neural dinâmica. Este sistema tenta prever como cada neurônio responde a diferentes imagens ou quadros de um vídeo. A partir daí, os pesquisadores fizeram algo bem curioso. Começaram com uma tela digital completamente em branco e então usaram os sinais cerebrais registrados para poder ir atualizando os pixels da imagem até que o vídeo fosse reconstruído e se aproximasse da experiência visual real. Que o animal teve. O resultado foi surpreendente. Os cientistas conseguiram sim gerar versões aproximadas dos vídeos que os ratos estavam assistindo. Eles utilizaram apenas os sinais do cérebro. A precisão foi verificada comparando os vídeos reconstruídos com aquelas imagens originais que o rato estava vendo. Isso foi feito quadro a quadro. E quanto mais neurônios eram monitorados, mais fiel se tornava a reconstrução. Meus amigos, enquanto cientistas estão tentando entender como é que a nossa mente funciona, ler os nossos pensamentos, outras tecnologias estão sendo desenvolvidas para observar ameaças que podem vir ali do próprio céu. Existe um tipo de arma moderna que está tirando o sono de muitos estrategistas militares ao redor do planeta, os mísseis hipersônicos. Essas armas podem viajar a velocidades superiores a 5 vezes a velocidade do som, além também de realizar manobras imprevisíveis durante o voo. Isso torna extremamente difícil detectá-las e interceptá-las usando os sistemas de defesa tradicionais. Agora, os Estados Unidos estão apostando em uma nova estratégia para enfrentar esse desafio. Uma rede avançada de satélites militares ao redor do planeta que é capaz de detectar os lançamentos de mísseis diretamente ali do espaço. O projeto faz parte do programa MWT, que foi desenvolvido pela Força Espacial dos Estados Unidos. Essa nova constelação, chamada de Epoch 2, será composta por 10 satélites posicionados em órbita terrestre média. Essa região do espaço é uma posição estratégica, alta o suficiente para observar enormes áreas do planeta de uma só vez, mas ainda próxima o bastante para detectar assinaturas térmicas extremamente fracas, como o calor gerado por mísseis hipersônicos em manobras. Quando essa nova rede entrar em operação, ela se unirá a 12 satélites da primeira geração do sistema, formando assim uma espécie de malha orbital. Ou seja, uma rede de sensores tão distribuída que se torna extremamente difícil de neutralizá-la com ataques antissatélites. Se gostou desse episódio, já deixa o seu like e confere a sua inscrição, hein? Obrigado por me acompanhar até aqui e nos vemos no próximo. É só clicar em uma das 2 sugestões que estão na sua tela. Obrigado por sempre chegar até esse momento aqui, valeu? Tchau, tchau. Muito bom te ver por aqui. Aliás, eu não consigo te ver?